Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Que alegria, que prazer é poder mais uma vez chegar até você através dessa programação. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero falar sobre o seguinte tema: somos templos de Deus. Quero mostrar o grande privilégio que nós temos de ser a habitação de Deus. Fique conosco, Deus tem uma palavra especial para o seu coração. Vamos fazer a leitura de 1 Coríntios 3, a partir do verso 16. Diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Baseado nesse versículo, eu quero falar-lhes dentro do seguinte tema: somos templo de Deus. Somos templo de Deus. Na verdade, esse capítulo de 1 Coríntios, Paulo está nos ensinando acerca de algo muito importante relacionado à espiritualidade das pessoas. Ele usa aqui uma linguagem para nós compreendermos a importância da nossa relação com Deus. No capítulo 2, no final do capítulo, ele vai falar do homem natural e do homem espiritual. E depois ele inicia o capítulo 3 falando do homem carnal. Então aqui nós já encontramos três tipos de pessoas, três tipos de homens, que é o homem espiritual, o homem natural e o homem carnal. Qual é a diferença de um para o outro? O espiritual, né, é aquele que consegue viver uma vida no Espírito, que já permitiu que a sua vida seja dominada pelo Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. O homem natural é aquela pessoa que ainda não teve uma experiência com Deus. Ele até acredita em Deus, mas ele vive o natural, né? E esse natural tem muita dificuldade de compreender as coisas de Deus. O próprio apóstolo, ele diz, olha, o homem natural não compreende as coisas de Deus porque lhes parece loucura. Está escrito, capítulo 2, ele vai mostrar isso. Já viu aquela pessoa que às vezes você vai conversar com ela sobre as coisas de Deus e ele acha que é bobagem, que é loucura? É um homem natural, uma pessoa que ainda não teve a oportunidade de ter uma experiência com Deus. Né? Olha só o que está escrito, só para confirmar o que estamos falando. O versículo de número 14 diz, ora, o homem natural, capítulo 2, versículo 14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura e não pode entendê-las. Por quê? Por que ele não pode entender? Porque elas se discernem espiritualmente. Para entender Deus e as coisas dele, você precisa ser espiritual, porque do contrário você não compreende Deus e nem aceita as coisas de Deus. E aí em seguida ele vai dizer assim, ó, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E aí ele faz uma pergunta e uma afirmação, muito interessante. Diz assim, ó, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E depois de fazer uma pergunta, ele responde, mas nós
temos a mente de Cristo. Olha que coisa interessante eu aprendo aqui. Por que que uma pessoa espiritual, ela compreende Deus e aceita as coisas de Deus? É porque ela tem a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é você gostar das coisas que Cristo gosta. É você andar nas coisas que Ele pede para você andar, fazer as coisas que Ele faz, enfim, ter a mente de Cristo é ser espiritual. E o homem só consegue entender Deus se ele tiver essa mente. E aí ele começa o capítulo 3. E o capítulo 3, da onde nós tiramos o versículo para a nossa meditação, inicia dizendo: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ele está aqui mostrando o terceiro tipo de homem. Se o primeiro é natural, o segundo é espiritual, aqui tem um que é carnal. Qual é a postura do homem carnal? É aquele homem que já teve uma experiência com Deus. Mas em alguns momentos ele deixa de andar no espírito para andar na carne. Quando a gente fala de carne, está falando da natureza humana. Guarde isso, natureza divina é a que Deus nos dá através do Espírito Santo. Natureza carnal ou natureza humana é a que nós herdamos de Adão. É a que nos leva ao pecado. Então, andar na carne significa andar no pecado. Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ele diz assim, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, ou seja, segundo a natureza humana, mas andam segundo o Espírito Santo. Então, irmãos, nós precisamos pensar e, acima de tudo, ser honestos conosco mesmo e avaliarmos. Somos naturais? Somos espirituais ou somos carnais? O texto que Paulo aqui está chamando os irmãos de Corinto de carnais está relacionado o quê? Por que Paulo usa essa linguagem? Porque eles estavam brigando, porque eles estavam divididos. Uns acabam dizendo: eu sou de Paulo. Havia muita contenda, de inveja, dissensão entre eles, e Paulo diz: olha, uns dizem ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, outros de Cristo. Está Cristo, ele pergunta, pois dividido? E por causa dessa divergência entre eles, Paulo aqui está dizendo que eles eram carnais. Eu preciso fazer um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos dar continuidade à mensagem que tem como tema: somos templos de Deus. Um minuto só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Estamos estudando capítulo 3 de 1 Coríntios. E eu encerrei o primeiro bloco dizendo que nós, do momento que já nos tornamos espirituais, mas começamos a dividir Cristo, é como se estivéssemos na carne. E aqui ele vai dizer, o capítulo 3, versículo de número 4, 3 para a gente entender o 4, diz assim, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas,
E dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Aí ele vai falar, porque dizendo eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas o importante não é nem Paulo nem Apolo. Quem é importante? Cristo, que deu o crescimento. Está escrito, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Louvado seja o nome dele. Então é nesse afã que ele vai fazer uma afirmação que eu gostaria de extrair dela algumas verdades. O versículo que li na abertura desse programa diz que não sabeis vós que sois templo de Deus. E aqui eu quero a sua atenção para você compreender uma grande verdade, que faz toda a diferença. Nós somos templos de Deus. Ou seja, Deus, muito embora grande como é, poderoso, majestoso, soberano, infinito como é, Paulo está aqui afirmando que nós somos a habitação de Deus. Dá para você compreender essa grandeza, ou a grandeza dessa palavra? Deus é tão grande que a Bíblia chega a dizer que a terra é o escabelo dos seus pés. Sabe aquele lugarzinho que você põe os pés quando, por exemplo, você vai cortar o cabelo e você senta naquela cadeira confortável para cortar o seu cabelo e você põe ali o pé naquele descanso? Escabelo. A Bíblia, usando uma linguagem de figura, diz que a terra para Deus é como se fosse o escabelo dos seus pés. Deus é grande, Deus é tremendo, Ele cria como criou todo esse universo, e não só criou, como sustenta esse universo. Mas aí Paulo vem e diz que nós somos templo de Deus, ou seja, Deus tem prazer em habitar dentro de cada um de nós. Eu vejo isso aqui com uma alegria extraordinária. E é aqui que está a diferença entre uma pessoa que serve a Deus e a que não serve. Por que uma pessoa que serve a Deus e que é espiritual e que vive a Bíblia, que procura se esforçar para compreender Deus e, acima de tudo, viver para Deus, essa vida é diferente? Porque Deus está dentro dele. As pessoas dizem assim, mas todo mundo é filho de Deus. Deus habita em todos os seres humanos. Com todo respeito à sua visão, não é o que a Bíblia ensina. Não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que todos nós somos criaturas de Deus. Aí sim, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E aí, nesse particular, todos somos iguais. Agora, a habitação de Deus é só aquele que já decidiu viver para Ele. Agora, diz a Bíblia, amados, agora, indicando o tempo, somos filhos de Deus. Quando é que a pessoa se transforma num filho? Quando aceita Jesus como único e suficiente Salvador. E a partir daí você vive uma vida para Deus. Uma pessoa que vive pecando, sem nenhuma preocupação de usar o seu corpo para o que desejar, não pode ser a habitação de Deus. Pelo menos que a Bíblia ensina. E aqui está fazendo uma afirmação que você precisa ter muito cuidado. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Preste atenção. Olha o que a Bíblia diz. O Espírito Santo habita nesse templo que somos nós. Os senhores sabem que nós somos tricótomos. Assim como Deus é constituído de Pai, Filho e Espírito Santo, nós também temos a tricotomia em nós. A alma, o espírito e o corpo. E Deus habita em nós, mas isso se torna verdadeiro a partir do momento que nós criamos um ambiente favorável à presença dele. Deus não pode morar numa casa suja. E só para confirmar o que eu estou dizendo, esse mesmo apóstolo, nesse mesmo livro, no capítulo 6, o versículo de número 18, ele vai falar sobre o nosso corpo. Ele está falando que nós não podemos usar o nosso corpo do jeito que a gente quer, não.
É meu, eu faço dele o que quero. Não, senhor, então você não é de Deus. Porque se eu sou de Deus, eu vou fazer com que o meu corpo seja usado para a glória de Deus. Tá? Olha só, que diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E aí ele vai dizendo, olha, os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E aqui ele vai ensinar algo, e que nós precisamos tomar muito cuidado, minha gente. Porque Deus tem prazer em estar conosco. Do momento que nós também passamos a ter prazer em estar com Ele. Eu tenho que fazer o intervalo comercial, e no último bloco eu fecho explicando essa expressão templo do Espírito Santo. Um momento só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e eu quero fechar a mensagem. Estamos falando sobre sois templo ou somos templo de Deus. Estudando o capítulo 3 de 1 Coríntios, eu fechei o segundo bloco dizendo que o meu corpo não é para ser usado do jeito que eu quero. Não é porque eu tenho liberdade que eu posso fazer tudo o que eu quero. Há uma diferença entre libertinagem e liberdade. O que é liberdade? Liberdade é você ter direito de fazer tudo aquilo que realmente é correto. Libertinagem é fazer aquilo que você deseja fazer, independente das circunstâncias. Mas olha, o que Paulo está dizendo aqui com relação ao corpo? O versículo de número 18 do capítulo 6 diz assim, ó, filhinhos, fugi da prostituição. E aqui a palavra prostituição é uma palavra genérica, que no grego é porneia, que quer dizer pecado sexual de toda ordem. Todos os pecados de ordem sexual, fora do âmbito do casamento, é pecado. E aqui a Bíblia diz, ó, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Aí o versículo 19, olha que coisa. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E aí ele vai fechar o versículo 20 dizendo, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus por vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você começa a compreender a diferença do homem natural e do homem espiritual. O homem espiritual, ele é dominado por Deus. Por quê? Porque ele aceita o sacrifício do Calvário. Ele aceita o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário para nos salvar. O natural, não. Eu sou dono da minha vida, eu faço dela o que eu bem entendo. É um direito seu.
Ninguém vai lhe proibir, nem Deus vai lhe proibir de fazer o que quiser com o seu corpo. Só que você também vai estar abrindo mão do privilégio, porque eu vejo como privilégio de ser templo do Espírito Santo. Eu fui comprado por Jesus, então eu não sou dono de mim mesmo. A vida que eu vivo, o apóstolo diz, não vivo em mim, mas vivo no Filho de Deus. Isso é extraordinário, e é aqui que está a beleza do Evangelho, aqui está a grandeza do Evangelho, é sermos dominados por Deus. Por que que existe pessoas que parecem que têm tudo para ser feliz e é infeliz? Por que que tem gente que parece que não tem tudo que realmente a vida exige para ser feliz e são felizes? A diferença está aqui, querido, é que um é templo de Deus e o outro não. E quando Deus está dentro de nós somos felizes, somos abençoados e abençoadores. Você já percebeu como é agradável estar perto de uma pessoa cheia de Deus? Ele sempre tem uma palavra de ânimo, ele sempre tem uma palavra para te levantar. Você está triste? Ele quer te dar uma palavra de ânimo, ele quer te fortalecer, ele quer te animar. Por quê? Porque Deus está dentro dele. Mas você já conviveu com pessoas que não têm Deus? É muito triste. A pessoa só fala bobagem. Abre a boca para falar as coisas que a gente jamais imagina ouvir. A diferença está nisso. Um está cheio de Deus e o outro não. E a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Se eu estou cheio de Deus, as minhas coisas serão sempre de Deus. Mas se eu não tenho Deus na minha vida, é óbvio que eu não vou falar as coisas de Deus. Aí, para fechar a mensagem, Paulo diz assim, do versículo que li, eu retomo a ele para terminar. Diz, se alguém destruir o templo de Deus, sabe o que vai acontecer? Deus destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Eu posso fazer o que quiser com o meu. Mas vai chegar o dia que a conta terá que ser paga. Eu vou ter que prestar conta de ter usado aquilo que Deus me deu da forma que eu entendo que devo usar. E quando chega a hora, meu amado, a pessoa paga. É por isso que nós lutamos, incentivamos os nossos irmãos a não fumar, a não beber, a não usar drogas, a não fazer essas coisas que só destrói o templo de Deus, que é o corpo. Que tem de gente aí sofrendo muito, por causa de quê? Por causa de extravagâncias. Então nós não podemos fazer aquilo que realmente queremos fazer simplesmente sem ter uma preocupação de que existe um Deus que pagou caro o nosso resgate na cruz do Calvário. Cabe a mim aceitar ou não. Essa é uma verdade absoluta. Deus não nos obriga a servir a Ele. Está me compreendendo? Deus não te obriga a servir a Ele. Jamais te obrigará. Mas vai chegar a hora de Deus tratar. Versículo 18 diz assim, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio. Que palavra é essa que Paulo está dizendo? É que tem muito sabidão no mundo que acha que nós somos tolos. Sabe? Quem serve a Deus, para muita gente é tolo. Aqui a Bíblia diz, passe por louco, por tolo. Mas saiba de uma coisa, vai chegar a hora que Deus vai tratar com aqueles que acham que são sábios, mas são sábios segundo o mundo. E essa sabedoria para Deus, esse mesmo apóstolo nos ensina que é loucura. Loucura para Deus. Então, entre a loucura do mundo e a loucura de Deus, eu prefiro ficar do lado de Deus e ser taxado como louco por aqueles que não têm experiência com Deus, do que ser reprovado por Deus. Vamos orar, vamos pedir a Jesus para nos dar graça para usarmos esse corpo a serviço do reino de Deus. Vamos falar com o Pai. Vamos fazer uma oração. Pai, eu acabei de ministrar uma mensagem que mostra claro
que o teu propósito, o teu desejo é habitar em nós, é estar em nós através do teu Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, o teu Filho amado, aquele que comprou-nos na cruz do Calvário, nos ajude a viver uma vida separada, uma vida consagrada, uma vida dedicada ao Senhor. Pai, perdoa as nossas fraquezas, perdoa os nossos erros, mas acima de tudo nos dê forças espirituais para que nós possamos dizer não para nossos próprios desejos efêmeros da carne, que nós possamos dominar a natureza humana e dar toda a ênfase à natureza divina. Permita, Senhor, permita que o meu viver seja totalmente dominado pelo Senhor e que eu seja morada, templo, casa do Senhor. É o que eu te peço, que o meu irmão, que a minha irmã que está orando comigo nesse momento, possa ser de igual forma templo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. A minha expectativa, sinceramente, é de que você valorize a palavra de Deus. Você já percebeu que nosso programa aqui nós não temos outro assunto senão a palavra de Deus, porque é ela que muda a nossa vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Eu quero me despedir de você, desejando uma semana maravilhosa, que você e a sua família seja poderosamente abençoada pelo Senhor. Lembre-se de uma coisa: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa.